Pastor Eduardo Almeida, vem comigo, vem com a gente na palavra. Projeto lindo, projeto lendo a Bíblia em 100 dias para a glória de Deus. Segundo o saudoso teólogo Antônio Gilberto, o autor da Bíblia é Deus, seu real intérprete é o Espírito Santo e o tema central de toda a Bíblia é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. O Antigo Testamento é a preparação de Jesus, da vinda de Jesus, ele projeta Jesus. O Novo Testamento é a manifestação de Jesus, o Verbo que se fez carne. Em Atos, nós podemos ver ali na história da igreja a propagação de Jesus. Nas cartas paulinas em geral, a explanação de Jesus. Em Apocalipse, a consumação de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então nós estamos nesse projeto, lendo a Bíblia em 100 dias. Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, eu te agradeço, obrigado por tudo. Perdoa as nossas falhas, nossos pecados. Nos ajuda a continuar, meu Pai, a finalizar este propósito, essa leitura desse dia, leitura 60 de 100, 70ª de 100, meu Pai. Eu te agradeço, nos dá graça, nos dá força, não deixa que nada venha roubar a nossa atenção no momento da Tua Palavra, da leitura da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, está escrito: toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Amém? A inspiração da Bíblia Sagrada é divina, verbal e plenária. Portanto, a Bíblia toda, olha só que lindo isso aqui, ó. Pega essa daí. A Bíblia toda nos ensina, nos corrige e instrui. Eu vou repetir. A Bíblia toda nos ensina, corrige e instrui. Amém? Glória a Deus. Então vamos iniciar a nossa leitura para a glória de Deus. Então vai ser uma live de leitura da Bíblia. Amém? Não vai ser uma live de pregação, de ensino, mas vai ser uma live de leitura. Amém? Então nós vamos ler com a graça de Deus. Tudo é pela graça. Pela graça somos salvos, pela graça estamos aqui, pela graça. Favor imerecido de Deus. A Bíblia fala que Ele nos acumula de benefícios. Salmos do 70, do número 70 ao 79, nós estamos, 60 dias de 100, e 2 Coríntios do capítulo 5 ao capítulo 6. Vamos lá. Apressa-te, ó Deus, em me livrar, Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem envergonhados e confundidos que procuram a minha alma. Tornem atrás e confundam-se os que me desejam mal. Voltem as costas cobertos de vergonha, os que dizem, folguem e alegre-se em ti, todos os que te buscam. E aqueles que amam a tua salvação, digam continuamente, engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Em ti, Senhor, Salmos 71. Em ti, Senhor, confio. Nunca seja eu confundido. Livra-me da justiça e faze que eu escape. Inclina os teus ouvidos para mim e salva-me. Sê tu a minha habitação forte, a qual possa recorrer continuamente. Deste um mandamento que me salva, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, meu Deus,
das mãos do ímpio, das mãos do homem justo e cruel. Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus. Tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Por ti tenho sido sustentado desde o ventre. Tu és aquele que me tiraste do ventre de minha mãe. O meu louvor será para ti constantemente. Lindo isso, né? Sou como um prodígio para muitos, mas tu és o meu refúgio forte. Encha-se a minha boca do teu louvor e a tua glória todo dia. Não me rejeites no tempo da velhice. Não me desampares quando se for acabando a minha força, porque os meus inimigos falam contra mim e os que espiam a minha alma consultam juntos, dizendo: Deus o desamparou. Persegue-o, prendeu-o, prendei-o, pois não há quem o livre. Ó Deus, não te alongues de mim, meu Deus, apressa-te em ajudar-me. Sejam confundidos e consumidos os que são adversários da minha alma. Cubram-se de opróbrio e de confusão aqueles que procuram o meu mal, mas eu esperarei continuamente e te louvarei cada vez mais. A minha boca relatará as bênçãos da tua justiça e da tua salvação todo dia, posto que não conheça o seu número. Sairei na força do Senhor, Deus. Farei menção da tua justiça e só dela. Ensinaste-me, ó Deus, desde a minha mocidade, e até aqui tenho anunciado as tuas maravilhas. Agora também, quando estou velho e de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que tenha anunciado a tua força a esta geração, e o teu poder a todos os vindouros. Também a tua justiça, ó Deus, está muito alta, pois fizestes grandes coisas. Ó Deus, quem é semelhante a ti? Tu que me tens feito ver muitos males e angústias, me darás ainda a vida e me tirarás dos abismos da terra? Aumentará a minha grandeza e de novo me consolarás? Também eu te louvarei com o saltério, bem como a tua verdade. Ó meu Deus, cantar-te-ei com harpa, ó Santo de Israel. Os meus lábios exultarão quando eu te cantar, assim como a minha alma que tu remiste. A minha língua falará da tua justiça todo o dia, pois estão confundidos e envergonhados aqueles que procuram o meu mal. Salmo 72. Ó Deus, dá ao rei os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Ele julgará o teu povo com justiça e os teus pobres com juízo. Os montes trarão paz ao povo e os outeiros justiça. Julgará os aflitos do povo, salvará os filhos do necessitado e quebrantará o opressor. Temer-te-ão enquanto durar o sol e a lua, de geração em geração. Ele descerá como a chuva sobre a erva ceifada, como os chuveiros que umedecem a terra. Nos seus dias florescerá o justo, a abundância de paz haverá enquanto durar a lua. Dominará de mar em mar, a mar, desde o rio até a extremidade da terra. Aqueles que habitam no deserto se inclinarão ante ele, e os seus inimigos lamberão o pó. Os reis de Tarsis e das ilhas trarão presentes. Os reis de Sabá e de Seba oferecerão dons. Eu lembrei agora daquela passagem dos magos, né, que ofertaram quando Jesus ali nasceu, havia passado já um tempo, mas aproximadamente eles estavam com 2 anos, eles ofertaram ouro, incenso e mirra. Os reis de Tarsis e das ilhas trarão presentes.
e todos os reis se prostrarão perante ele. Todas as nações o servirão, porque ele livrará ao necessitado quando clamar, como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude. Compadecer-se-á do pobre e do aflito e salvará a alma do necessitado. Libertará sua alma do engano e da violência, e precioso será o seu sangue aos olhos dele. E viverá e se lhe dará do ouro de Sabá, e continuamente se fará por ele oração, e todos os dias o bendirão. Haverá um punhado de trigo na terra, sobre os cumos dos montes. O seu fruto se moverá como o Líbano, e os da cidade florescerão como as ervas da terra. O seu nome permanecerá eternamente. O seu nome se irá propagando de pais a filhos, enquanto o sol durar, e os homens serão abençoados nele. Todas as nações lhe chamarão bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só ele faz maravilhas. E bendito seja para sempre o seu nome glorioso, e encha-se toda a terra da sua glória. Amém e amém. Findam aqui as orações de Davi, filho de Jessé. Salmo 73. Asaf. Verdadeiramente, bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há apertos na sua morada, na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como os outros homens, pelo que a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração, são corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogantemente, erguem a sua boca contra os céus, e a sua língua percorre a terra, pelo que o seu povo volta aqui, e a água de copo cheio se lhe espreme. E dizem, como o sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e se lhe aumentam as riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse também falarei, assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário. De Deus, e não entendi eu o fim deles. Então entendi eu o fim deles. Certamente tu o pusestes em lugares escorregadios. Tu o lanças em destruição. Como caem na desolação, quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores, como faz com um sonho o que acorda. Assim o Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim o meu coração se azedou, e sinto picadas nos meus rins. Assim me embruteci, e nada sabia, era como animal perante ti. Todavia estou de contínuo contigo, tu me segurastes pela mão direita. Guia-me-as com o teu conselho, e depois me receberás em glória. A quem tenho eu no céu, senão a ti? A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem o deseje além de ti. Bonito esse versículo, este Salmos de número 73, 5. Olha o que Asaf diz. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Amém? Olha só. A minha carne, olha que Asaf fala, o salmista,
A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que se apostatando se desviam de ti. Mas para mim, olha que Asaf fala, mas para mim, bom é aproximar-se de Deus. Que lindo isso, né? Eu não vou pregar aqui, como a live é a leitura da Bíblia em 100 dias, mas olha que lindo. Mas para mim, bom é aproximar-se de Deus. Pus a minha confiança no Senhor, Deus, para anunciar todas as tuas obras. Que lindo, como nós falamos no começo aqui da leitura, né? A Bíblia toda nos ensina, nos corrige e nos instrui. A Bíblia toda ensina, corrige e instrui. Então que lindo isso. Basta nós confiarmos no Senhor, que nem Asaf. Mas para mim bom é aproximar-se de Deus. Pus a minha confiança no Senhor. Olha só. Pus a minha confiança no Senhor. Então, que nós possamos colocar a nossa confiança no Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos lá, senão a gente fica aqui falando, comentando. Então vamos prosseguir. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Salmos de número 74. Vem comigo na palavra. Nós estamos no dia 60 de 100. Amém? 60 de 100. Salmos de número 74. Ó Deus, olha o que o salmista fala. Ó Deus, por que nos rejeitaste para sempre? Porque se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Lembre-te da tua congregação. Lembra-te da tua congregação que compraste desde a iniquidade, da tua herança que remiste deste monte Sião em que habitaste. Levanta-te contra as perpétuas assolações, contra tudo o que o inimigo tem feito de mal no santuário. Então, olha Asaf aqui, salmodiando. Os teus inimigos bramam no meio dos lugares santos. Põe nele as suas insígnias por sinais. Parecem-se com o homem que avança com seu machado através da espessura do arvoredo. Eis que toda a obra entalhada quebram com machados e martelos. Lançaram fogo ao teu santuário, profanaram derribando-a até o chão, a morada do teu nome. Disseram no seu coração, despojemo-los de uma vez. Queimaram todos os lugares santos de Deus na terra. Glória a Deus, a minha digníssima esposa, ela entrou aí na live, que Deus te abençoe. Está nos acompanhando também, sempre com a gente na live, na leitura da Bíblia. Deus te abençoe. Glória a Deus. Lançaram fogo ao teu santuário, profanaram derribando até ao chão a morada do teu nome. Disseram no seu coração, despojemo-los de uma vez. Queimaram todos os lugares santos de Deus na terra. Já não vemos os nossos sinais, já não há profeta, nem há entre nós alguém que saiba até quando isso durará. Até quando, ó Deus, nos afrontará o adversário, blasfemará o inimigo o teu nome para sempre? Porque retiras a tua mão, sim, a tua destra, tira do teu seio e consome-o. Todavia, Deus é o meu rei, desde a antiguidade, operando a salvação no meio da terra. Tu dividiste o mar pela tua força, quebrantaste a cabeça dos monstros das águas, fizestes em pedaços as cabeças do Leviatã, e o deste por mantimento aos habitantes do deserto.
Fendeste a fonte e o ribeiro, secaste os rios impetuosos. Teu é o dia, e tu é a noite. Preparaste a luz e o sol. Estabeleceste todos os limites da terra. Verão, inverno, tu o formaste. Lembra-te disto, que o inimigo afrontou ao Senhor, e que um povo louco blasfemou o teu nome. Não entregues às feras a alma. Tua pombinha, não te esqueças para sempre da vida dos teus aflitos. Atenta para o teu conserto, pois os lugares tenebrosos da terra estão cheios de moradas de crueldade ou de violência. Não volte envergonhado o oprimido. Louvem o teu nome, o aflito e o necessitado. Levanta-te, ó Deus, pleiteia a tua própria causa. Lembra-te da afronta que o louco te faz cada dia. Não te esqueças dos gritos dos teus inimigos. O tumulto daqueles que se levantam contra ti aumentam continuamente. Salmos de número 75. A ti, ó Deus, glorificamos a ti, damos louvores, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. Dissolve-se a terra e todos os seus moradores. Mas eu fortaleci as suas colunas. Disse eu aos loucos, não enlouqueçais, e aos ímpios, não levanteis a fronte. Não levanteis a fronte altiva, nem faleis com cerviz dura. Porque nem do Oriente, nem do Ocidente, e nem do deserto vem a exaltação. Mas Deus é o juiz. A um abate e outro exalta. Lindo isso, né? Mas Deus é o juiz. A um abate e a outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho ferve, cheio de mistura, e dá a beber dele. Certamente todos os ímpios da terra sorverão e beberão as suas fezes. Mas quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei louvores ao Deus de Jacó, e quebrantarei todas as forças dos ímpios, mas a força dos justos serão exaltadas. Salmo 76. Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está o seu tabernáculo, e a sua morada em Sião. Ali quebrou as flechas do arco, o escudo e a espada e a guerra. Tu és mais ilustre e glorioso do que os montes de presa. Os que são ousados de coração foram despojados. Dormiram o seu sono, e nenhum dos homens de força achou as suas próprias mãos. A tua repreensão, ó Deus de Jacó, carros e cavalos são lançados num sono profundo. Tu és terrível, e quem subsistirá à tua vista, se tirares? Desde os céus fizestes ouvir o teu juízo, a terra tremeu e se aquietou, quando Deus se levantou para julgar, para livrar a todos os mansos da terra, porque a cólera do homem redundará em teu louvor. Porque a cólera do homem, quer dizer, a ira do homem, redundará em teu louvor, e o restante da cólera tu restringirás. Fazei votos e pagai ao Senhor, vosso Deus. Tragam presentes aos que estão em redor dele, aquele que é tremendo. Ele ceifará o espírito dos príncipes, e tremendo para com os reis da terra. Salmos 77. Clamei a Deus com a minha voz, a Deus levantei a minha voz, e ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia, busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite, e não cessava a minha alma, recusava ser consolada. Lembrava-me de Deus, e me perturbava. Queixava-me, e o meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos vigilantes. Estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da angústia, da antiguidade, os anos dos tempos passados. De noite chamei à lembrança o meu cântico, meditei em meu coração, e o meu espírito investigou. Rejeitará o Senhor para sempre e não tomará a ser favorável?
Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa que veio de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Os encerrou ele em sua misericórdia na sua ira? E eu disse, isto é enfermidade minha, e logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor, certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras, e falarei os teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu fizestes notória a tua força entre os povos. Como o teu braço remiste o teu povo. Com o teu braço remiste o teu povo. Os filhos de Jacó e de José. As águas te viram. As águas te viram. Ó Deus, as águas te viram e tremeram. Os abismos também se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água. Os céus retumbarão as tuas flechas, correrão de uma para outra parte. A voz do teu trovão repercutiu-se nos ares. Os relâmpagos alumiaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, e as tuas veredas, pelas grandes águas, e as tuas pegadas não se conheceram. Guiaste o teu povo como a um rebanho, pela mão de Moisés e Arão e de Arão. Salmo 78. Escutai a minha lei, povo meu, inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a boca numa parábola. Proporei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais não-lo têm contado. Não os cobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabelece um testemunho em Jacó, e pôs uma lei em Israel, e ordenou os nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura o soubesse, os filhos que nascessem se levantassem e a contassem os seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. E não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração, cujo espírito não foi fiel para com Deus. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, retrocederam no dia da peleja. Não guardaram o concerto de Deus e recusaram andar na sua lei, e esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que ele fizera ver, maravilhas que ele fez à vista de seus pais na terra do Egito e no campo de Zoã. Dividiu o mar e o fez passar por ele. Fez com que as águas parassem como um montão. De dia os guiou com uma nuvem, e de noite com um clarão de fogo. Fendeu as penhas no deserto, e deu-lhe de beber como de grandes abismos. Fez sair fontes da rocha, e fez correr as águas como rios. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando o Altíssimo na solidão, e tentaram a Deus no seu coração, pedindo carne para satisfazer o seu apetite. E falaram contra Deus, e disseram: poderá Deus, porventura, preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha e a água, correram dela, rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão ou preparar carne para o seu povo? Pelo que o Senhor os ouviu e se indignou, e acendeu um fogo contra Jacó, e furor também subiu contra Israel. Porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação, posto que tivesse mandado as altas nuvens, e tivesse aberto as portas do céu, e fizesse chover,
fizesse chover sobre eles o maná para comerem, e lhe tivesse dado do trigo do céu. Cada um comeu o pão dos poderosos, e lhe mandou comida com abundância. Fez soprar o vento do oriente nos céus, e trouxe o sul com a sua força, e choveu sobre eles carne como pó, e as aves de asas como a areia do mar, e a fez cair no meio do seu arraial, ao redor de suas habitações. Então comeram e se fartaram, bem, pois lhe satisfez o desejo. Não refrearam o seu apetite, ainda lhe estava a comida na boca, quando a ira de Deus desceu sobre eles, e matou os mais fortes, e feriu os escolhidos de Israel. Com tudo isso ainda pecaram e não deram crédito às suas maravilhas, pelo que consumiu os seus dias na vaidade e os seus anos na angústia, pondo-o ele à morte. Então o procuravam e voltaram, e de madrugada buscavam a Deus. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha, e o Deus Altíssimo o seu Redentor. Todavia lisonjeavam-no com a boca, e com a língua lhe mentiam, porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis ao seu conserto. Mas ele, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu, antes muitas das vezes desviou deles a sua cólera, e não deixou despertar toda a sua ira. Porque se lembrou de que eram carne, um vento que passa e não volta. Quantas vezes provocaram no deserto e ofenderam na solidão, voltaram atrás e tentaram a Deus, e duvidaram do Santo de Israel. Não se lembraram do poder da sua mão, nem do dia em que os livrou do adversário, como operou os seus sinais no Egito, e as suas maravilhas no campo de Zoã, e converteu em sangue os seus rios, e as suas correntes, para que não pudessem beber. E lhe mandou enxames de moscas, que o consumiram, e rãs que o destruíram. Deus deu também ao pulgão a sua novidade, e o seu trabalho aos gafanhotos. Destruiu as suas vinhas com saraiva, e os seus sicômoros com pedrisco. Também entrou o seu gado, a saraiva e os coriscos, os seus rebanhos, e atirou para o meio deles, quais mensageiros de males, o ardor da sua ira, furor, indignação e angústia. Abriu caminho à sua ira, não poupou a alma deles, a morte, nem a vida deles, a pestilência. E feriu todo o primogênito no Egito, primícias da sua força, nas tendas de Cã, mas fez com que o seu povo saísse como ovelhas, e os guiou pelo deserto como a um rebanho. E os guiou com segurança, e não temeram, mas o mar cobriu seus inimigos, e conduziu até ao limite do seu santuário, até este monte que a sua destra adquiriu, e expulsou as nações de diante deles, e dividindo suas terras, lhe deu por herança, e fez habitar em suas tendas as tribos de Israel. Contudo, tentaram e provocaram o Deus Altíssimo, e não guardaram os seus testemunhos, mas tornaram atrás e portaram-se aleivosamente, como seus pais. Viram-se como um arco traiçoeiro, pois lhe provocaram a ira com seus altos e despertaram-lhe o zelo com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isto e se indignou, e sobremodo aborreceu Israel, pelo que desamparou o tabernáculo em Siló, a tenda que estabelecera com a sua morada entre os homens, e deu a sua força ao cativeiro, e a sua glória à mão do inimigo, e entregou o seu povo à espada, e encolerizou-se contra a sua herança. Aos seus jovens consumiu-os o fogo, e as suas donzelas não tiveram festa nupcial.
Os seus sacerdotes caíram à espada, e suas viúvas não se lamentarão. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que o vinho excitasse, e feriu os seus adversários, que fugiram, e o pôs em perpétuo desprezo. Além disso, rejeitou a tenda de José, e não elegeu a tribo de Efraim. Antes elegeu a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava. E edificou o seu santuário como aos lugares elevados, como a terra que fundou para sempre. Também elegeu Davi, seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas. Isso aqui é graça, né? Só abrir um parênteses aqui. Meu Deus, ó. Também elegeu Davi, escolheu Davi, seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas. Após as ovelhas pejadas, o trouxe para apacentar a Jacó, seu povo, e Israel, a sua herança. Assim os apacentou, segundo a integridade do seu coração, e os guiou com a perícia de suas mãos. Salmos 79. Ó Deus, as nações entraram na tua herança, contaminaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a montão de pedras, deram os cadáveres dos teus servos por comida, as aves do céu e a carne dos teus santos e as alimarias da terra. Agora são exatamente 3 minutos para as 21 horas. 21 horas. Dia 31/3. Último dia de abril, né? Janeiro, fevereiro. Não. Último dia de março. Último dia de março. Nós vamos entrar em abril agora. Amanhã é o primeiro dia. Amanhã, se Deus permitir, não voltar e arrebatar a sua igreja, 1º de abril de 2022, amanhã. Amém? Mas, vamos lá. Salmo 79. O Deus das nações entraram na tua herança, contaminaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a montões das pedras, deram os cadáveres dos teus servos por comida, as aves dos céus e a carne dos seus santos, as alimarias da terra. Derramaram o sangue deles como água ao redor de Jerusalém, e não houve quem o sepultasse. Estamos feitos o opróbio dos nossos vizinhos, e escárnio e a zombaria dos que estão à roda de nós. Até quando, Senhor, indignar-te-á para sempre? Arderá o teu zelo como o fogo. Derrama o teu furor sobre nações que te não conhecem, e sobre os reinos que não invocam o teu nome, porque devoraram a Jacó e assolaram as suas moradas. Não te lembre das nossas iniquidades passadas. Apressa-te, antecipem-se-nos a tua misericórdia, pois estamos muito abatidos. Ajuda-nos, ó Deus, da nossa salvação, pela glória do teu nome, e livra-nos e perdoa os nossos pecados por amor do teu nome, porque diriam os gentios: onde está o seu Deus? Torne-se manifesta entre as nações à nossa vista a vingança do sangue derramado dos teus servos. Chegue à tua presença o gemido dos presos, segundo a grandeza do teu braço. Preserva aqueles que estão sentenciados à morte, e os nossos vizinhos deita-lhe no regaço, setuplicadamente, a sua injustiça com que te injuriaram, Senhor. Assim nós, teu povo e ovelhas de teu pasto, te louvaremos eternamente, de geração em geração, cantaremos os teus louvores. Graças a Deus, o Antigo Testamento nós terminamos, lemos do capítulo não, né? Salmo a gente tem costume de falar números, né? Nós lemos do 70 ao 79, né? Acabamos de finalizar. Agora 2 Coríntios, do 5 ao 6. 2 Coríntios, do capítulo 5 ao 6. Do 5 ao 6, né?
Amém? Capítulo 5 tem 21 versículos e capítulo 6 tem 18 versículos. Vem comigo na palavra. Porque sabemos que a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos e desejamos ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se todavia, estando vestido, não formos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos, carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestido para que o mortal seja absolvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito, pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor, porque andamos por fé e não por vista, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor, pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. 2 Coríntios 5:10. Assim, que sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus. Espero que a nossa consciência sejamos também manifestos, porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós. Porque o amor de Cristo nos constrange. Olha que lindo isso. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreremos. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos deste modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. E em tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo. Quer dizer, além de nos reconciliar por Jesus Cristo na cruz, nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus, aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios capítulo 6. Amém? E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão, porque diz, ouve-te, em tempo porque diz, ouvi-te em tempo aceitável, e socorri-te no dia da salvação. Eis que agora o tempo
Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministro de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, na necessidade, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejum, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo e no amor não fugindo. Na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo vencedores verdadeiros, como desconhecido, mas sendo bem conhecidos, como morrendo, eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo muito, como nada tendo e possuindo tudo. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado. Não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disso falo como a filhos. Dilatai-vos também vós. Não vos prendeis a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Graças a Deus terminamos a live. Amém? Para a honra e glória do Senhor. Vamos orar agradecendo a Deus. Maravilhoso Deus, eterno Pai, eu te agradeço por este momento, por esta live, meu Pai. Obrigado por tudo. Obrigado, porque até aqui nos ajudou o Senhor a concluir, a finalizar esta leitura. 60 de 100. Obrigado, Senhor.